Como você se vê? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E já aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, porque isso é muito essencial para o crescimento do nosso canal, tá bom? E eu vou ficar muito grato, vou ficar mais grata ainda do que eu já sou pela sua vida, tá bom? Então vamos iniciar a nossa conversa, né? O que que acontece? Há uns anos atrás, não vou dizer muito tempo, né? Porque eu não sou idosa. Há um tempo atrás, né? Na minha época de adolescente, aconteceu algo comigo e foi isso. E isso foi uma das coisas que começou a me incomodar e minha mente começou a mudar, né? O meu comportamento, algumas coisas. Isso foi uma das coisas que me incomodava, né? Enfim, vamos lá. O que me incomodava era, um certo dia, a minha mãe, meu pai, né? Eu vou falar essa parte logo porque, tipo, vai ter outros vídeos que eu vou contar algumas coisas que aí vocês vão falar assim, oh, nossa, ela tava mentindo. Não, o que acontece? Meu pai, ele nunca deixou a gente trabalhar e nem a minha mãe, certo? Ele não deixava a gente trabalhar. Por que eu falo a gente? Porque na minha época de adolescente eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas lojinhas, em algumas coisas assim, só que meu pai ele não deixava, e também ele não deixava a minha mãe trabalhar. Só que teve uma certa vez que eles brigaram, né, e que minha mãe disse que ia separar e tal, enfim, aquela coisa toda, né. Aí o que ela decidiu? Vou procurar um trabalho, vou procurar alguma coisa para fazer, para alugar uma casa, e, enfim, sair de casa. Aí o que aconteceu, gente? Aí ela começou a fazer faxina na casa de uma moça. O nome dessa, eu nunca esqueço isso, porque isso ficou registrado na minha mente, no meu subconsciente. Porque aquilo me incomodou tanto. E olha que esse assunto é algo que, quando a minha mãe assistir, acho que ela vai falar assim, nossa, eu não sabia que isso fez esse efeito na vida dela, né? Mas o que acontece? Minha mãe, ela começou a fazer faxina na casa de uma moça. O nome da moça era Ana. A gente chamava ela de Dona Ana, né? Então, o que acontece? Minha mãe, às vezes eu ia com a minha irmã e acompanhando a minha mãe, tinha vezes que não. E quando aconteceu isso, nesse dia, eu não fui, não tinha ido. Não lembro se a minha irmã foi, só sei que eu não fui nesse dia. Aí o que aconteceu, gente? Minha mãe chegou em casa contando uma história. Ela falou assim, nossa, Carla, hoje eu conheci a filha de Dona Ana. E ela é toda parecida com você. Só que aí eu fiquei me perguntando, tipo assim, na hora que ela falou parecida com você, eu achei que era na aparência, né? Na fisionomia. E não era. Ela estava falando do jeito, do comportamento. Mas o que foi que me incomodou? Aí ela chegou e falou assim, ela chegou lá contando uma história, porque pelo que eu entendi, essa filha da Dona Ana era professora. E a menina chegou contando a história para a Dona Ana, que era a mãe dela, né? Falando assim, nossa, a mãe é diretora da escola, entrou na sala e falou algumas coisas comigo na frente dos meus alunos, me desrespeitando. E ela teve vontade de chorar, aquela coisa toda. Só que a minha mãe, quando contou essa história lá em casa, ela chegou assim e falou que a menina era parecida comigo. Por quê? Porque a menina falava meio que chorosa, né? Só que o que me incomodou? O que me incomodou foi que dentro de mim, internamente, eu não me sentia assim. Eu não me via dessa forma, eu não me sentia dessa forma, né? Eu não achava que eu era tão frágil dessa forma, né? Quando minha mãe falou aquilo, eu falei assim, nossa, é dessa forma que eles me veem? Sabe, ver aquela interrogação. E se eu não me engano, gente, eu devia ter uns 12 anos. Eu acho que eu não chegava nem a ter 12 anos, eu tinha menos. E quando a mãe chegou e falou isso, eu falei assim, nossa, é assim que eles me veem? Essa pessoa frágil, chorosa e tal. Querendo ou não, eles tinham um pouco de razão, por quê? Gente, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada. Quem me conhece hoje vai falar assim, nunca que você sentiu vergonha na sua vida em algum momento. Porque hoje eu sou falante, hoje eu sou muito comunicativa, hoje eu faço amizades muito fáceis, mas antigamente, na minha época de adolescente, eu não fui assim. Gente, tanto é que na minha época de escola, na hora do intervalo do recreio, eu não saía da sala com vergonha das pessoas. Eu ainda vou tirar um tempinho para falar sobre isso.
Eu tinha vergonha de tudo e de todos. E hoje em dia, gente, o que eu mais quero é que o mundo me veja mesmo. Talvez você ache estranho eu falar essa frase, né? Porque eu vou falar assim, tipo assim, tem várias crenças limitantes, né, na nossa mente. Mas por que eu quero que o mundo me veja? Porque eu tenho uma mensagem boa, uma mensagem de bênção, uma mensagem de prosperidade para a sua vida. Então é por isso que eu quero que o mundo me veja, que o mundo me conheça, para que ele conheça também o meu Pai, que é Deus, né? E que Deus ele faz essas coisas. E aí, voltando para o nosso tema, né? Quem me vê hoje dessa forma, nunca vai imaginar que eu sempre fui daquele jeito. Gente, para vocês terem noção, na época do meu aniversário, eu ficava no dia do meu aniversário, na verdade, né? Eu sempre amei o meu aniversário. Mas eu tinha vergonha até de receber parabéns, feliz aniversário. Eu tinha vergonha quando as pessoas me abraçavam, me desejavam feliz aniversário ou qualquer outra situação. Aí o que acontece? E quando minha mãe falou essa história, eu tive um choque. Eu tomei um choque e falei assim, nossa, eles pensam assim de mim. E eu comecei, e como eu falei, né, eu sempre fui envergonhada. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a falar com Deus, comecei a pedir para Deus, falar assim, eu não quero ser assim. Eu não quero ser tímida, eu não quero ter vergonha, eu não quero ser desse jeito. E, gente, foi uma mudança tão drástica, que é o que eu falo. Quem me conhece hoje não imagina. Porque eu sou essa pessoa comunicativa, risonha, comunicativa, mas antigamente eu era assim só interiormente, mas exteriormente eu era aquela pessoa calada, tímida, não dava opinião em nada. Para mim eu estava incomodando até por eu existir. Mas graças a Deus que Deus me libertou, fez uma obra completa e hoje eu sou quem eu sou e eu tenho o maior orgulho da minha história. E eu estou até escrevendo um livro, né, falando sobre toda a minha história, todos os assuntos internos, todos os conflitos internos que eu passei na época de adolescente e de criança, que me conduziu a chegar hoje em quem eu sou. E continuo avançando, tá bom? Aí o que acontece? Eu comecei a pedir a Deus, falei, Senhor, eu não quero ser assim, eu não quero ser assim. Foi quando Deus foi arrancando a vergonha de mim, foi tirando a vergonha de mim. E eu estou me tornando ainda a mulher que eu quero ser, porque eu ainda estou nesse caminho, mas eu já estou muito feliz onde eu já estou, porque para mim é um grande avanço, um avanço extraordinário, porque e eu entendo, gente, também que o que acontece o mundo espiritual, ele entende para que você nasceu. Ele entende para que você veio para o mundo. E às vezes, como eu sempre falo aqui, o anjinho do mal, ele tenta interromper o seu destino, ele tenta interromper o que Deus preparou você para ser. Talvez aquela vergonha interna que eu tinha, interna não, externa que eu tinha, era justamente para que a mensagem que hoje eu prego, que hoje eu me dedico, né, a falar para vocês, ela fosse interrompida. Porque se eu não tivesse me incomodado, né, com aquela situação de ser envergonhada, aonde eu estaria hoje? Né? O que eu estaria fazendo agora? Será que as pessoas iam ter conhecimento do conhecimento que eu tenho hoje? Porque não adianta a gente ter conhecimento e a gente não passar para frente, levar para o túmulo. Não adianta, gente. Não adianta. Já pensou, um professor se forma, né? E ele leva para o túmulo porque ele tem vergonha de dar aula. E era assim que eu era. Mas graças a Deus que Deus ele me fez sempre gostar de estudar. Eu sempre amei estudar. E Deus me despertou para isso. Eu creio que aquela história chegou para mim justamente para eu ter um impacto e eu sentir que eu precisava mudar. E por que eu estou falando isso? Né? Porque, como eu sempre falo aqui, eu sempre vou fazer a analogia, né, sobre a libertação e a Bíblia. Né? Não estou falando de religião, estou falando sobre os ensinamentos de Jesus, tá bom? Aí o que acontece? Lá na lei da atração eles falam, né? Você tem que se visualizar como você quer ser, como você já se imagina no futuro. Não é porque você está em um patamar hoje que você não vai estar em outro mais elevado amanhã. Né? Porque isso tudo vai acontecendo, né,
gradativamente e você vai avançando cada degrau. Você não chega lá no topo de uma vez só, você vai avançando, né? E o que a Bíblia fala sobre isso, gente? Né? E tem um versículo que muita gente conhece esse versículo é muito forte, que está aqui em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 7, na parte A, que é os primeiros versículos, tá bom? Para você que não entende muito bem de Bíblia, é o Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês na parte A, que diz assim, ó. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Essa até aqui é a parte A. Você tá vendo como é interessante? Por que hoje eu sou quem eu sou? Porque internamente eu não me via aquela menina frágil, aquela menina chorona, aquela menina indefesa, eu não me enxergava assim. Mas o meu externo estava daquela forma. Mas uma hora o que está dentro sai. E hoje eu sou quem eu sou. Gente, é quase impossível. Quem está assistindo esse vídeo aqui, que me conhece, sabe? É quase impossível eu estar em um ambiente e as pessoas não saberem que eu estou ali. E é quase impossível eu estar em um lugar, eu conhecer alguém, eu vou falar principalmente no trabalho, né? E ninguém saber do meu nome. É quase que impossível. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu me comunico, né? Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade, de me comunicar. E sabe o que é mais interessante? Que na época de criança, né, lá em casa, minha irmã que era assim. Minha irmã era assim, era muito fácil de fazer amizade, era muito fácil de conversar com todo mundo. E eu não, eu sempre fui retraída, eu sempre fui envergonhada, eu sempre fui tímida. Só que hoje, tudo aquilo que eu me via internamente veio para fora, veio à tona. Porque da forma que você se imagina, você se torna. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre isso. Você não tem que ter, você tem que ser. Quando você é, ele está dentro do seu DNA, está dentro das suas células. E o que acontece? Já estava dentro das minhas células ser assim, né? Enfim. E por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque quando você fica na sua mente, no seu coração, falando, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou idiota, essas coisinhas que você vai falando para você, o seu interior vai absorvendo. E aí você vai continuar sendo isso aí, porque você colocou nas suas células que você é isso aí. E na Bíblia também tem outro versículo que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de alegria, de amor, de paz, de harmonia, vai ser isso que você vai colocar para fora. Vai colocar para fora. Não vai ser outras palavras. Mas se seu coração é cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento, vai ser esse tipo de coisas que você vai colocar para fora. Tem pessoas que acham bonito ser ignorantes, mas elas não sabem, elas não têm noção de que isso é uma capa que a mente delas criaram para que elas não sofram. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu no passado e que a mente entendeu que aquilo ali era ruim para ela, então cria como se fosse uma barreira, um bloqueio para que não acontecesse novamente. Aquilo ali cria uma zona de conforto para um alerta. Aí eu vou ser ignorante, eu vou tratar mal as pessoas justamente para criar aquele bloqueio e eu não ser ferida de novo. Mas quando você é curado, você cura. E quando você é ferido, você fere. Essa é a diferença. E eu sempre gostei muito de frases, imagens, eu sempre salvei. Gente, na época do Orkut, meu Deus do céu, eu amava aquela época. Porque eu ia pra Lan House, salvava tanta foto no meu Orkut, tanta imagem, sempre amei essas coisas de imagens. Quem me acompanha nas redes sociais aí vê que eu sempre gosto de postar frases, imagens, vídeos, porque esse universo, eu sempre amei esse universo, né? E teve uma imagem que me chamou muita atenção. No final do vídeo eu vou colocar aí pra vocês, que é o de um gatinho olhando no espelho. E quando ele olha no espelho, ele vê um leão. Olha que interessante.
E aquilo ali me definia. Gente, aí eu vi essa imagem quando eu era criança. E aquela imagem me definia. Eu olhar para mim e falava assim, eu sou esse gato. Eu sou igual a esse gato. Eu me vejo no espelho, eu me vejo além. E hoje, gente, eu estou muito além das expectativas das pessoas. Uma certa vez, a minha mãe também, ela me falou assim, ó. Eu nunca pensei que você ia gostar de trabalhar, de sair, de ter essa vida corrida, né? Essa vida agitada. Porque eu gosto da vida agitada mesmo, essa vida de você faz uma coisa, faz outra, sabe? Porque eu sempre fui muito quietinha, sempre fui muito caladinha, sempre fui muito na minha. Então minha mãe achou que eu ia ser aquela dona de casa, pacata, sabe? Aquela coisa. Gente, eu amo ser dona de casa, eu amo cuidar das minhas coisas. Quem me conhece sabe, as minhas coisas são tudo bonitinhas no lugar. Eu gosto da minha casa limpa, minha casa muito bem arrumada. Eu sou enjoada. Mas não me faça ficar dentro de casa 24 horas, não. Que isso não é pra mim. Eu gosto dessa vida agitada mesmo, sabe? Então, isso veio pra fora porque eu já era assim. Eu já me sentia como um leão. Eu era um gatinho e já me sentia como um leão. Então, por isso que isso veio pra fora. Então, eu já me imaginava nesse nível, né? Quem estava de fora não viu o que estava dentro de mim, mas eu sabia porque as minhas conversas internas eram essas, entende? Então você tem que prestar atenção nas suas conversas internas para você saber o que você está falando para você. Se são palavras de avanço ou são palavras de derrota, ou são palavras que vai te colocar mais ainda no fundo do poço. Mas preste atenção, porque a Bíblia está dizendo, da forma que você se vê, assim você é. Tá bom? Fica aí a dica para vocês. Comecem a entender, né? Comece a ouvir a sua voz interna e comece a se amar. Comece a ter cuidado com o que você fala com você mesmo. Porque senão a gente nunca vai ter um avanço. Senão a gente nunca vai progredir. Sempre regredir. Tá bom? Um beijão para vocês, muito obrigada pela atenção aqui de estar assistindo esse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. Eu amo mandar coraçãozinho aí para vocês, responder as mensagens, tá bom? Fique com Deus e eu espero que esse vídeo de hoje tenha tirado mais uma camada aí da cebola da sua mente, para que você avance em conhecimento e conquiste aquilo que você tanto almeja, tá bom? Um beijão e fica com Deus.